Bom dia a todos. Vamos começar hoje nosso culto do segundo domingo da Quaresma, ainda nesse momento de reflexão, nesse momento para pensarmos um pouco mais sobre a nossa vida, nesses momentos tão diferentes, né, que a gente tem vivido do ano passado para cá. Então vamos começar com um hino que já é bem conhecido nosso, né? O hino 45 do nosso cenário. Rasguem o coração e não as roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é piedoso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão. Fernando? Misericordioso Deus, confessamos que temos pecado contra Ti, em pensamentos, palavras e ações. Não Te amamos de toda a coração, nem a nossas mães e irmãos como amamos a nós. Imploramos a Tua compaixão. Esquece o que fomos, emenda o que somos, dirige o que seremos, de modo que nos demos em Tua vontade e andemos em Teus caminhos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus onipotente, nosso Pai celestial, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todos quantos com sincero arrependimento e viva fé a Ele se convertem, vos perdoe e liberte de todos os vossos pecados, vos confirme e fortaleça em todo o bem e vos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vânia? Compassivo Deus, cuja glória é sempre ser misericordioso, ser benigno para com quem se afastou dos teus caminhos, conduzindo essas pessoas de novo a ti, com corações penitentes e viva fé, para que se firmem na verdade imutável da tua palavra, Jesus Cristo, teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos aclamar o Evangelho com outro hino
clássico nosso, o 59. O Santo Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 8, começando com o versículo 31. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho,
terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Não ter vergonha do Filho do Homem e não ter vergonha do Evangelho. Eu sempre falo para vocês isso, né? Que eu acho o máximo, né? A nossa missão lá no Rio das Pedras se chamar Missão de São Pedro, porque eu confesso, eu gosto muito de Pedro, principalmente porque ele é o apóstolo que mais mostra, que melhor mostra esse lado humano dos santos. Né? Pedro faz besteira, toma puxão de orelha, né? Se exalta, e isso que é incrível, né? Isso que torna ele a grande pessoa que foi, né? Porque os santos, eles são isso, eles são essas pessoas que nos servem de exemplo na fé, na vida. E como nós também fazemos besteira, nós também às vezes precisamos tomar um puxãozinho de orelha, nós às vezes também precisamos repensar algumas atitudes, e Pedro ele repensa muito algumas atitudes ao longo da caminhada dele, né? Se você for ver Pedro ali no início, nesse momento, né, querendo ali dar ordem em Jesus, vai ver Pedro negando, vai ver Pedro fazendo essas besteiras, mas vai ver depois um Pedro percebendo a dimensão, o tamanho do amor de Deus, quando ele percebe, depois de demorar muito, lá na frente, né, o quanto o amor de Deus é para todas as pessoas, não faz acepção de pessoas, não está preso àquelas regras, àquela vivência que aquele povo do qual ele fazia parte achava, né? Deus é muito maior do que podemos limitar na nossa cabeça. E aí, né, por que essa passagem de hoje tão marcante para a gente? O que Pedro faz, né, é uma coisa que as pessoas, no geral, fazem, tá? Às vezes nós mesmos tentamos fazer isso. A gente quer ensinar Deus a fazer as coisas. A gente acha que sabe mais do que Deus e acha que a gente tem uma ideia muito melhor do que a dele, né? Bacana, Deus, gostei desse teu plano, mas eu tenho um melhor ainda aqui para te oferecer. A ideia é mais ou menos isso, né? Às vezes a gente faz isso conscientemente, né? Às vezes a gente faz isso, fala assim, poxa, não, tá errado, não pode ser assim, Deus, né? Às vezes a gente quer ficar ali resmungando, igual o profeta Jonas ficava, né? Lá no Antigo Testamento, resmungando, discutindo, querendo discutir com Deus, arranjar a ideia, não quero, não é assim, não pode, tem que ser do meu jeito. Mas, às vezes, a gente faz isso sem perceber. Às vezes a gente faz isso sem se tocar que a gente está querendo fazer exatamente a mesma coisa. A gente está chamando Jesus, está chamando Deus no canto, fala assim, ó, não, que isso, você ter plano tá errado, vamos fazer aqui, ó, tem um melhor ainda para você aqui, vamos lá. A real é que muitas e muitas e muitas vezes a gente tem esse hábito, tá? Qual é o nosso trabalho? Começar a perceber quando a gente está fazendo isso, né? E começar a maneirar, né? Começar a trocar a ideia, começar a ver que eu tenho que buscar que Deus me transforme cada vez mais a imagem e semelhança dele, né? Está cada degrau, subindo a cada estatura. Não que eu tente transformar Deus, a minha imagem e semelhança. Não que eu tente transformar Deus
no gênio do Aladim. Aliás, eu tenho um problema enorme quando a gente vê, inclusive, às vezes, em algumas igrejas, alguns lugares, só quer transformar Deus no gênio do Aladim, né? Não, você vai fazer o que eu quero. Tem os 3 desejos, tá? Né? Então, não é assim. Então, essa é a primeira lição para a gente durante a Quaresma. Humildade. Perceber que, às vezes, a gente não entende o todo. Às vezes, a gente não sabe exatamente o que é o melhor. Quantas vezes a nossa vida a gente queria tanto uma coisa, né? Ou um relacionamento, um emprego, uma coisa qualquer, e depois a gente descobre, caramba, aquilo era mó furada, eu me salvei disso. Olha o livramento, né? Pois é exatamente isso. A gente não tem plena consciência de qual é o melhor caminho. É claro que a gente tem que sempre buscar entender, a gente tem que sempre buscar analisar, a gente tem que sempre orar e pensar nas decisões, tá? Orar e pensar. A gente tem que usar nosso cérebro, mas também é bom usar a nossa espiritualidade para tomar decisões, né? Botar um pouco nas mãos de Deus. O ideal é sempre, mas eu sei que a gente não vai conseguir sempre, então vamos pelo menos tentar botar um pouquinho nas mãos de Deus, né? E parar de tentar corrigir Deus, tentar observar por que será que essas coisas estão acontecendo. O que a gente pode aprender disso tudo? Segundo ponto para a gente lembrar, né, vendo esse evangelho de hoje, é se livrar daquele triunfalismo, né? A gente já falou várias vezes, mas pelo menos em relação ao cristianismo, até o C.S. Lewis, né, o escritor das Crônicas de Nárnia, tem uma frase nesse sentido, não vou lembrar agora, minha memória é péssima, vocês sabem, mas podem ter certeza, se alguém está prometendo a vocês que Jesus vai livrar você, você não vai carregar a cruz, vai ser tudo uma maravilha, é picareta. Fiquem tranquilos, tá? Quem promete isso está longe da fé cristã. O cristianismo é bem claro, Jesus sempre fala, ele avisa tudo que ele ia passar, ele fala que quem quer seguir ele tem que tomar a sua cruz, né, ir atrás. Então, é claro que a gente não vai viver só de glórias, só de maravilhas, só de vitórias, né? Quem está dizendo isso está mentindo. Porém, também a gente não vamos cair para o outro extremo, né? Também a gente não vai ser derrotista, vai achar que só vai vir derrota. Não. Jesus, ele também ali, né, já dá uma esperança ali da ressurreição, ele já dá um vislumbre, né, quando ele fala da necessidade dele ser crucificado, dele passar por tudo aquilo. A fé cristã é isso. Ela tem esperança, é fé, é esperança e o amor, né? As 3 coisas que a gente tem que sempre ter claros, e o amor é o principal, já dizia o apóstolo, mas é uma esperança realista. Não é uma esperança que vai enganar a gente que está no filme da Barbie e as Princesas Encantadas. A gente não vai ser uma maravilha tudo, mas também não vai ser só derrota. Vai ter altos e baixos, vamos cair, vamos levantar, vai ter cruz, vai ter ressurreição, e tudo isso é importante nessa vida. Até porque a gente vai no terceiro ponto, a realidade do sofrimento inocente. A gente tem 2 erros muito comuns, né? O primeiro é achar que o sofrimento não tem causa, sofre porque sofre e acabou. E o outro achar que sempre é por culpa da própria pessoa. É claro que existe o sofrimento por culpa da própria pessoa. E existe muito, tá? O que mais tem é gente que faz besteira, a gente mesmo às vezes faz uma besteira pra gente mesmo, a gente se dá mal depois, né? Mas tem a realidade do sofrimento inocente. Lembra que a gente sempre fala, né, que a igreja é o corpo de Cristo, a humanidade é todo o corpo, né? A gente sempre usa essa metáfora, essa comparação com o corpo.
que acontece com o corpo se a boca resolve comer veneno, né? A boca e o estômago resolvem digerir. Vai todo o corpo adoecer, vai todo o corpo passar mal, vai todo o corpo sofrer. Ah, mas o pé não fez nada. O pé não participou disso, né? O cabelo, né, não fez nada disso. Mas acaba sofrendo porque a gente está... todos nós estamos conectados de alguma forma. Então a gente sofre também pelas más ações dos outros. Cristo é o exemplo maior, né? A Bíblia diz claramente, ele sofreu pelo nosso pecado. Mas a humanidade como um todo, todos nós, sofremos por mais escolhas, né, dos nossos irmãos humanos, né? Às vezes irmãos queridos, às vezes não tão queridos, mas todos irmãos e irmãs na humanidade, né? Aí a gente vê aí o resultado nesse mundo com miséria, com guerra, com ódio, né? Com várias doenças também causadas muitas vezes pela própria ação humana, né? O descaso com o meio ambiente, todos esses problemas a gente já conhece de cor e salteado, a gente já sabe muito bem, né? Então, o sofrimento inocente é uma realidade, né? Então, a gente tem que ter também essa noção. Às vezes, um erro que a gente tem é que a gente fica muito naquela... eu vou falar assim, uma penitência equivocada, né? Às vezes, poxa, eu estou passando tanto problema, então devo ter feito algo muito ruim. Não, às vezes não. Às vezes a humanidade é que fez você estar nesse bolo, né? Às vezes outras pessoas fizeram você estar nesse bolo. E também nesse bolo, né? Não é só coisa ruim, nesse bolo também tem coisa boa. Então a gente, como humanidade, como comunidade de fé, a gente deve buscar fazer boas ações, porque o resultado vai ser bom para todos, né? É aquilo que eu sempre lembro. Se a gente vivesse exatamente como a Bíblia manda, né? Viver no amor de Deus, né? O amor ao próximo, amar cada um como Cristo ama, o mundo já seria um paraíso, né? Mas infelizmente não é muito assim, né? Na verdade, quase sempre não é. E por fim, a necessidade de doação, né? Sempre que a gente fala nisso, a gente pensa muito na vida posterior, né? No além, né? Quando a gente morrer, a gente está no paraíso, etc, etc. Mas mais do que isso, lembra que a gente acabou de falar que, né, a humanidade está toda conectada, todos os seres humanos estão conectados. Não dá para pensar só no eu, não dá para pensar só no que me interessa. Desde o início, tá? A grande lambança, tá? E isso em relação até à Bíblia. Se você for lá no Gênesis, a lambança começou quando, né, Adão e Eva resolveram fazer a coisa pensando no que eles queriam e não no que ia ser bom para o todo. Começou já lá e foi só degringolando. A gente tem que parar para pensar um pouco no todo, pensar nas outras pessoas, pensar no nosso mundo ao redor. As ações que a gente faz não impactam só na nossa vida, né? Claro que a gente não vai ser escravo de ninguém, não é isso. Mas a gente tem que ter responsabilidade. É responsabilidade em vários sentidos. Responsabilidade afetiva, é responsabilidade material, é responsabilidade em todos os sentidos. Responsabilidade espiritual. Quando a gente para orar pelos nossos irmãos, a gente também está tendo responsabilidade com a vida deles. Para orar, para tomar uma decisão, a gente também está tendo responsabilidade, né? A gente está conectado. Se algo acontecer com alguém aqui, é óbvio que todos vão sofrer, né? A gente tá aqui, ó, mãe e filha ali, ó, a Andresa e a Letícia. Com certeza, qualquer coisa que a Andresa fique doente, qualquer coisa que passa, a Letícia vai sofrer. Então, ela também vai ter que ter essa responsabilidade pensando, poxa, se eu tomo uma decisão errada na minha vida, afeta a minha mãe.
Isso nos parentes mais próximos. Mas quando a gente vai aumentando o círculo, né, de comunidade, né, de nossos amigos e todas as outras pessoas, isso é muito maior. Então a gente tem que sempre ter esse cuidado, sempre refletir, sempre ter esse espírito de doação, pensar um pouquinho não só no eu, né? Pensar um pouquinho no nós. O nós anda muito esquecido. É por isso que a gente vê aí, né, nessa situação de pandemia, então está escrachado isso, né? Você vê as pessoas não estão nem aí, estão vendo pessoas morrendo, estão tendo parentes morrendo, mas não faz o mínimo para impedir, para evitar, né? Não tem um mínimo de senso de responsabilidade. Mas não é só na pandemia, não. A pandemia ficou muito fácil da gente ver, tá na mídia o tempo todo. Mas é assim constantemente. Quantas vezes a gente vê atrocidades acontecendo ao nosso redor e que são completamente ignoradas, né? Pessoas passando pelas piores dificuldades, violência à torto e direito, enfim, tudo de errado. Que nessa quaresma a gente comece a também refletir sobre isso, a pensar mais no nós, a pensar mais em qual efeito que as nossas ações tomam, porque nós, como cristãos, temos compromisso com a vida muito maior do que só a minha vida do agora. A gente tem compromisso com a eternidade. Nós somos seres da eternidade e seres criados conectados. Nós somos um só corpo. Então, o nosso pensamento tem que ser muito mais amplo. É difícil, é uma caminhada que a gente tem que fazer todo dia, tem que pensar. Vai ter hora que a gente vai tomar um esporro igual o Pedro, né? Pedro tomou lá o puxão de orelha de Jesus, faz parte da vida, mas a gente vai continuando a caminhar. E se Deus quiser, a gente vai conseguindo, seguindo o passo de tantas grandes pessoas, tantos grandes santos e santos que Deus colocou na história. Que Deus nos abençoe, nos ilumine cada vez mais, nos faça refletir com amor na quaresma sobre as nossas ações sobre o mundo. Vera? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Fernando? Fernando? Oi. Me ouve? Vamos colocar na presença de Deus cada nome aqui pedido na nossa lista. Lembrando, Vera, toda a sua família, especialmente Marcela e João, por sua saúde. Ela pede os animais e em conhecimento. Pedimos por Vânia, família, Cândida e Nadir, Anita, Duílio e família, Marta e família, Antônio e família,
de família, Patrícia, família, por seu aniversário, Letícia, Andresa e toda a sua família, Neuza e família, Alfredo e família, Isabel e Yuri e sua família, Hugo e família, Claudete e sua família, especialmente por sua de Rubens, Miguel e família, Max Cassim, um pastor que está entubado, pela reverenda Josi, pelo Fábio, por sua saúde, especialmente, pelo Mortali e toda a sua família, pelo Bispo Eduardo, reverenda Inamar, sua família, especialmente pela cura, restabelecimento e ação de graças pela vida do Leonardo. Pedimos por Angelita e toda a sua família, Sheila, Luiz e família, Ana, José e André, pastor Fernando, sua esposa Josi e toda a sua família, doutora Rosane, a sua família, especialmente sua mãe, Elci, que vai fazer uma cirurgia de mama, Pirece, toda a sua família, Mariane e família, Tiago Ludogério e sua família. Pedimos por Tiago Carvalho, Ana Tiago Silva e família, Projeto Ideal Brasil, Marco e sua família, Isabela por sua saúde e cura, por todos nós aqui, nossos irmãos ausentes, por toda a humanidade, por sua aproximação com a vontade de Deus, com a presença de Deus, pelos animais, Vitório, Nina, Bento, Baby, Iborá, por todos os animais que sofrem maus tratos, Tuti, por todos os protetores de animais, pedimos pelos aniversários de Levi, Mires, Vera Lúcia, Léo, pedimos nossas comunidades, Paróquia Bom Jesus, Missão São Pedro, por toda a Darge, Projeto Pão, por toda a campanha da Fraternidade Ecumênica, por Zilda Santos de Carvalho, pela vida do Gabriel e por sua caminhada, por Antônio e José e pela vida do Manuel. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, te colocamos cada nome, cada pessoa, cada idade, cada casa, cada família, em tua divina vontade, no seu divino desígnio. Traz cura, ó Pai, que necessitam. Tu que habitas na eternidade e cujos caminhos estão muito além do nosso entendimento. Ajuda-nos a repousar nossas mentes na certeza de que somos amados por Ti. A despeito de todas as nossas fraquezas, falhas, e por vezes o nosso sofrimento moldado, Pai, no sofrimento de toda a humanidade, restaura a nossa visão ao ponto de encontrarmos e sermos instrumentos de conforto. Pai de misericórdia, que toda a humanidade se aproxime de Ti, se aproxime de Cristo, na Tua ternura, na Tua compaixão, que Te fluem para nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, mantém viva a vacilante chama da nossa fé, a nossa esperança, Pai. O dom do amor, nos dá o dom da esperança. Mostra-nos o caminho da Tua vontade, cada dia, em todas as circunstâncias da vida de cada pessoa que pedimos neste momento. Se for possível, alivia a nossa carga, amplia a nossa visão, conforta nossos corações, cura cada corpo, cada mente, acalma nossas mentes preocupadas, angustiadas por toda a situação da pandemia, pela vida, que seja o que for que estiver para acontecer, Senhor. Dai-nos a certeza de que Teu amor nos de um propósito maravilhoso que não pode ser derrotado, que está sendo realizado em cada vida e que nada nos pode separar do Teu amor. E, por fim, nos coloque, Senhor, cada intenção no Teu trono, nos conduz ao final da nossa jornada, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Irece? Peraí, tem que... Tá mutado, Irece. Clica ali no microfonezinho. Oi. Oi, foi. Instante. Vamos agora. Ó Deus Todo-Poderoso e misericórdia. Vamos ler de novo. Ó Deus de todo o poder e misericórdia, Senhor da vida e da morte, a Ti recorremos em busca de socorro. Neste tempo de pandemia, suplicamos-te que nos livre do perigo que, ora, nos ameaça. Fortalece e inspira os que ministram aos enfermos, abençoando os meios entregados na sua cura e concede que, percebendo quanto frágil e incerta é a nossa vida, volvamos os corações para a sabedoria que vem do céu e conduz à vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Letícia? Quase que não sai nós duas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos as nossas dívidas. E não nos deixe cair em tentação, mas livrem do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Enquanto não podemos fazer a Eucaristia presencialmente, né, fazemos essa oração. Misericordioso Deus, agradecemos por Jesus, nosso Salvador, que alimenta seu povo e concede vida eterna. Embora não possamos consumir os dons do pão e vinho consagrados, temos gratidão pela presença salvífica de Cristo, pelo perdão dos pecados e por todos os outros benefícios de sua paixão. Permite que possamos continuar para sempre na vida ressurreta do Salvador, em cujo nome oramos. Amém. E, para fechar, né, lembrando a nossa caminhada, né, nesse deserto da Quaresma, uma musiquinha tão clássica nossa, né? De Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus, chorando, rezava, pedia perdão e recomeçava.
Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças, provou teu amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Tu és alimento na longa jornada. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus corria e cantava, e nos seus louvores teu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais perto. Bendigamos ao Senhor. Graças rendamos a Deus. Reverenda, pode nos dar a bênção final. Que Cristo vos conceda a graça de crescer em santidade, de negar a vós mesmos, de tomar a vossa cruz e de o seguir. E a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco habite eternamente. Amém. E nesse momento, a paz de Cristo seja com todos vocês. Saudemos uns aos outros. Abraço ainda. Paz de Cristo. A paz de Hoje temos Cristo. dois representantes, né? Tem a Andresa e a Letícia, e a Isadora e Quairece. Aqui é mãe e filha, ali é vó e neta. Pois é. Moroni